Ele passou a explicar o fato que o venerável dia do sol, que em épocas passadas era tão irritante para o Criador, estas grandes nações, bem como menores, estiveram todas envolvidas na adoração do sol. E naqueles séculos, o Criador encontrou no ensino da adoração do sol um irritante terrível. E ele disse, isso vai novamente ter lugar. Não na adoração do sol, mas na lembrança do domingo para o santificar. Ele fez uma declaração que eu nunca vou esquecer. Ele disse, pela observância do dia em que o mestre Satanás colocou a unção de sua autoridade e poder ele recebe a homenagem, independente de quem as pessoas pensam que estão adorando. A questão de um dia de adoração veio nessa reunião. O domingo foi o único dia mencionado. O sacerdote mencionou o fato de que Satanás escolheu o domingo como o seu dia. O Criador escolheu o 7º dia da semana. Lúcifer escolheu chamar o seu dia, o primeiro dia da semana, domingo. E independente de quem as pessoas reivindicam adorar a Deus, o Criador, observando aquele dia em particular, eles estão trazendo uma homenagem e respeito a Satanás. Agora, naquele tempo de sua vida, você tinha 20 anos, então. Você já tinha ouvido falar de um adventista do 7º dia? Nunca em minha vida. Eles falaram sobre os adventistas. Mas a palavra adventistas foi mencionada. O sacerdote estava nos dizendo que a necromancia, como já me referi anteriormente, é a crença de que os mortos tenham entrado em um estado superior de existência, etc. Disse ele, ao longo dos séculos, espíritos demoníacos amigáveis têm trabalhado diligentemente para estabelecer e manter nas convicções religiosas de todos os povos a crença de que o homem tem uma alma imortal. Então, ele se gabou sobre o fato de que o mestre era tão inteligente, em que ele tinha enganado o mundo todo, mesmo nesta época de grande conhecimento científico e entendimento. Então uma pessoa levantou a mão, e o sacerdote disse, sim, você quer dizer alguma coisa? E ele disse, e os adventistas? Você não pode enganá-los quanto ao estado dos mortos. E eu tenho uma pergunta. Como é que eles não podem ser colocados sobre o grande engano? O sacerdote disse, você está certo. Peço desculpas, aqui eu cometi um erro. Quando eu disse que todas as milhões de pessoas que vivem na face desse planeta, todos, você sabe, estavam homenageando ao grande mestre, eu esqueci dos adventistas. Eles são tão poucos em número. Quando você pensa em todos os bilhões de pessoas, eu nem sequer pensei em mencioná-los. Então eu peço desculpas. Então ele diz, em segundo lugar, a razão pela qual eles não podem ser colocados sob o grande engano. Deixe-me explicar sobre isso. Agora a minha próxima declaração vai perturbar algum de vocês. Mas o que eu estou dizendo é pura verdade. É um fato, é a realidade. O fato de que os adventistas observam o sábado bíblico da criação e reverenciam ao Criador naquele dia, torna impossível para os espíritos enganá-los. Eles recebem ajuda muito especial e grande discernimento espiritual. Ele disse, sob essas condições, eles não são pessoas comuns. Agora a minha próxima declaração vai perturbar algum de vocês. Mas o que eu estou dizendo é pura verdade. É um fato, é a realidade. O fato de que os adventistas observam o sábado bíblico da criação e reverenciam ao Criador naquele dia, torna impossível para os espíritos enganá-los. Eles recebem ajuda muito especial e grande discernimento espiritual. Ele disse, sob essas condições, eles não são pessoas comuns. A seara está madura, o verão já terminou. Cristo
Cristo tem na mão a foice.